Finlândia, país do gelo, um dos países da tal região da Escandinávia, ocupado pelos vikings nos mais longínquos anos, homens de pouca emoção ou quase zero, mas são frios e rápidos, e que na Fórmula 1 tivemos 9 finlandeses ao longo dos anos, 3 deles campeões, um desses bicampeão, do Iceman Kimi Raikkonen ao mediano Valtteri Bottas, mas que no final dos anos 90 o país chegou ao seu ápice no esporte, com um piloto que bateu de frente com o GOAT Michael Schumacher. Foi o companheiro de Senna e Mansell, conhecido como o finlandês voador. Hoje o piloto brabo no auge é Mika Häkkinen. Nascido no dia 28 de setembro de 1968 em Vantaa, perto da capital Helsinki, Mika Pauli Häkkinen, filho de Harry Häkkinen, um modesto operador de rádio, e Ayla Häkkinen, uma secretária, nasceu praticamente dentro de um kart, visto que logo aos 5 anos estava atrás do volante, depois de perturbar muito seus pais para comprar um para ele. E toda essa perturbação, 2 anos depois, deu resultado, conseguindo vencer sua primeira corrida em Keimola, próximo do local de trabalho do seu pai. Que orgulho ali pro Harry já de começo. Anos depois, mais precisamente em 1978, Mika venceu seu primeiro campeonato de kart. E aí, meu amigo, só foi troféu em cima de troféu nos karts. Editor, bota na tela aí os títulos do brabo. Campeão regional de 1979, campeão de Mickey Kart em 1981 e vencedor do Ronnie Peterson Memorial em 1982. E pasmem, o finlandês conseguiu o incrível tetracampeonato finlandês de kart entre as temporadas de 1983 e 86. Já era claro que Häkkinen era muito conhecido no mundo do automobilismo, inclusive seu apelido era Mika Flat Out. Traduzido aí para o português, o finlandês tinha o apelido de Mika Pé Embaixo, pisa fundo. Devido ao sucesso estrondoso aí, Häkkinen se tornou o protegido de Keke Rosberg, ex-piloto da Fórmula 1, pai de Nico Rosberg e campeão mundial de 1982. E a partir disso, a carreira do jovem finlandês iria decolar. Um ano após o seu tetracampeonato, Häkkinen seguiu sendo imbatível nos monopostos, vencendo o campeonato de Fórmula Ford 1600 em 87, e ainda naquele ano conseguiu uma façanha que inveja muitos até hoje. Na mesma categoria venceu o campeonato sueco e o campeonato nórdico. Ainda nas categorias de base, no ano seguinte, em 88, Mika foi vice-campeão britânico na GM Euro Series, além de conquistar o Opel Lotus Euro Series Championship. Em 89, pela primeira vez desde quando entrou no automobilismo, Mika teve que se acostumar com um lugar modesto na classificação de um campeonato, ficando na longínqua 7ª colocação do campeonato britânico de Fórmula 3. Mas é óbvio que o finlandês não iria deixar barato, tinha apetite, e esse pequeno fracasso logo ficou para trás. Na temporada seguinte, em 1990, ele se sagrou campeão da categoria britânica de monolugares. Naquele momento, era claro que em 1991, Mika ia estar dentro de um cockpit da Fórmula 1, mas será que ele ia corresponder às expectativas? Será mesmo que ele era tão bom assim? Mika Häkkinen entrou para a Fórmula 1 em um ano em que as lendas do esporte ainda estavam na ativa, entre elas Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost e, claro, a lenda máxima autoridade Ayrton Senna, que naquele ano se sagrou tricampeão do mundo. Não vamos nos esquecer que no meio daquela temporada um outro cara estava chegando, chamado Michael Schumacher. Lembra dele? Conhece ele? Não tô lembrado não. Bom, mas voltando para Häkkinen, a temporada foi uma verdadeira lástima para o finlandês, que vinha de resultados incríveis nas bases, e digamos que em 91 não era o que se esperava. Mika foi contratado pela extinta e lendária equipe Lotus, onde pilotou a fraca e insuficiente Lotus 102B, ao lado do britânico desconhecido Julian Bailey. O finlandês conseguiu apenas um modesto 5º lugar no GP de San Marino, e depois de lá, Mika lutava bravamente para qualificar o seu carro. Acabou abandonando 6 GPs e terminou outras 6 corridas fora da zona de pontuação, terminando 91 com apenas 2 pontos e na vergonhosa 15ª colocação. Fato esse que nos faz indagar cadê o Mika Häkkinen que a gente conheceu. Bom, a temporada de 92 veio para apagar o vexame de 91 e bom, ele ainda ficou devendo muito. É claro que o carro não ajudava, o Lotus 102D e a 107, ambos os carros usados pela equipe naquela temporada eram verdadeiras carroças com motores Judd e Ford Cosworth, o que deixava cada vez mais claro que a equipe de Colin Chapman estava dando seus últimos suspiros na categoria. Häkkinen em 92 conseguiu superar suas marcas da temporada anterior, somando
11 pontos e ficando na 8ª colocação, pontuando no México, na França, Inglaterra, Hungria, França e Portugal. Mas apesar de pontuar melhor, Mika não conseguiu um mísero pódio, ou seja, seguia perseguindo uma suposta glória que se depositou nele. Porém, um certo senhor ali naquela época chamado Ron Dennis olhou para aquele piloto que ainda estava patinando na categoria e decidiu dar uma chance a ele. Mal sabia Mika que era em Woking que ele faria história. Em 93, quando Ron Dennis contratou Mika Häkkinen para ocupar o cockpit da McLaren, ele tinha o objetivo de deixá-lo como piloto de testes da equipe. Porém, após Michael Andretti fracassar miseravelmente na equipe britânica e na Fórmula 1, o finlandês assumiu o controle do carro principal nas últimas 3 corridas, conseguindo pontuar logo no seu segundo GP, conquistando em Suzuka seu primeiro pódio na categoria, ficando no 3º lugar. Em 94, Mika pilotou a MP49 ao lado de Martin Brundle, hoje comentarista da Sky Sports. Podemos dizer que Häkkinen conseguiu superar seus fantasmas da Lotus, conseguindo enfim ter bons resultados, pontuando em 6 das 16 corridas daquele ano. E em todas essas pontuações foram com Mika no pódio, sendo 5 terceiros lugares e 1 segundo lugar, terminando na 4ª colocação daquela temporada, pontuando 26 pontos, sendo 10 pontos a mais que seu parceiro de equipe, ou seja, Mika já guardava seu companheiro no bolso. Passando para 95, Häkkinen começou voando no Brasil, conseguindo um 4º lugar suado no GP da abertura do campeonato. Porém, apesar desse começo, nessa temporada, digamos que o finlandês deixou a desejar se compararmos com o ano anterior, visto que Mika ficou 8 corridas seguidas sem fazer um único ponto. Tudo bem que a McLaren naquele ano era a verdadeira carroça, como o roteirista gosta de chamar. Não à toa tiveram 3 modelos no mesmo ano para tentar reparar o irreparável. Contudo, tirando esses problemas, Mika Häkkinen conseguiu 2 segundos lugares, o primeiro na Itália e o segundo no Japão. Na última corrida daquela temporada, o finlandês sofreu o pior acidente de sua carreira lá em Adelaide, onde alguns detritos acabaram furando ali seus pneus, o que fez com sua McLaren ser jogada fortemente contra a parede, fazendo Mika sangrar pela boca e ficar sem oxigênio, tendo que o lendário Dr. Sid Watkins fazer uma traqueostomia no finlandês para salvá-lo de uma morte certa. A manobra feita por Sid fez com que Häkkinen pudesse correr em 96, e ainda pela McLaren naquela temporada, Mika conseguiu resultados bastante expressivos, pontuando em 11 das 16 corridas e conquistando 4 pódios, somando um total de 31 pontos ao final de 96. Mas ainda faltava a cereja do bolo. Cadê a vitória do finlandês? A vitória na Fórmula 1 não demoraria a chegar. Já em 97, Mika Häkkinen começou muito bem, fazendo mais um pódio em sua carreira, dessa vez na Austrália. Contudo, digamos que seus pontos foram sumindo conforme se avançava aquela temporada, sendo 4 na Austrália, 3 no Brasil, 2 na Argentina, 1 em San Marino e depois de lá só voltou a pontuar na Alemanha, ficando aí praticamente 5 corridas fora da zona de pontuação. Porém, apesar de todos esses pequenos problemas de Mika ao longo de 97, ele foi premiado com a sua tal primeira vitória na Fórmula 1, no lendário circuito de Jerez de la Frontera, tendo uma dobradinha da McLaren com David Coulthard em segundo e Jacques Villeneuve, o campeão daquele ano, em terceiro. Essa vitória de Mika Häkkinen era um presságio do que estava por vir nos próximos anos. Em 98, a McLaren enfim deu aos seus pilotos um carro digno. A MP413 voava abaixo nas pistas e com certeza é um ícone dos carros da Fórmula 1. Editor, pausa aí nessa foto desse carro. Que carro lindo, brabo, invocado. Bom, naquela temporada, Mika finalmente travaria duelos eletrizantes com Michael Schumacher, corridas lendárias que até hoje lembramos com nostalgia daqueles domingos de manhã. Naquele ano, era finalmente o finlandês voador, que subiu ao pódio 11 vezes, tendo 8 vitórias, 2 segundos lugares e 1 terceiro lugar, além de pontuar em mais 2 corridas, ficando fora da zona de pontuação apenas em San Marino, Canadá e Bélgica. E no final de 98, Mika Häkkinen somou exatos 100 pontos, contra 86 pontos de Michael Schumacher, que deu muito trabalho vencendo 6 corridas, mas que teve que se acostumar a ver uma McLaren na sua frente, em um carro invocado de bom. Ou seja, aquela tal receita perfeita na Fórmula 1 entre piloto talentoso e carro competitivo estava completa. Mas calma aí que o finlandês tinha mais coisas para mostrar ao mundo. Em 99, o finlandês resolveu repetir a dose e se tornou bicampeão mundial,
mundial, mas dessa vez não foi tão mole assim, teve emoção até o fim da temporada. A McLaren novamente fez um carro de respeito e deu a Hakkinen e David Coulthard chances para lutarem por vitórias e pelo título mundial, porém a Ferrari também tinha sangue nos olhos. A uma corrida do final do campeonato, Hakkinen estava com 66 pontos, enquanto Ed Irvine da Ferrari estava com 70. E vale lembrar aqui que Schumi teve um acidente grave e se lesionou, ficando de fora de inúmeras corridas, e fez Ed Irvine o piloto número 1, carregando a missão de ser campeão pela escuderia. Mas com esse contexto todo e diferença de poucos pontos, para ser campeão Mika Hakkinen teria que vencer e torcer para Ed Irvine terminar pelo menos na terceira colocação no Japão. E foi exatamente o que aconteceu. Hakkinen venceu com muita tranquilidade aquela corrida e, para sua sorte, Ed Irvine ficou na terceira colocação, o que lhe assegurou a segunda coroa de campeão mundial e colocaria ele em seu auge, será? Bom, falaremos já já, porque depois que se chega no topo na Fórmula 1 é difícil se manter. Em 2000 era muito difícil pensar em outra equipe para que fosse campeã do mundo se não fosse a Ferrari. A dupla Schumacher e Barrichello venciam e convenciam a cada corrida dentro da lendária F1 2000 e obviamente não sobrava espaço nenhum para outro piloto naquela temporada. Sendo assim, Mika Hakkinen, apesar de vencer 4 das 17 corridas de 2000, foi totalmente coadjuvante, muito semelhante ao Leclerc aí em 2022. Ao final de 2000, Mika somou 89 pontos contra os incríveis 108 de Schumacher, que se sagrou campeão pela terceira vez, enquanto o finlandês, por hora, era bicampeão ali consecutivo, teve que amargar um vice-campeonato. Em 2001, se as Ferrari já estavam boas, ficaram inalcançáveis, parecendo a Red Bull de 2023. E nessa temporada, tivemos mais uma vez show de Schumacher, enquanto Hakkinen amargava alguns resultados bem abaixo do esperado, já que ficou atrás de Rubinho Barrichello e até de Ralf Schumacher. Inclusive, vale lembrar que naquela temporada o companheiro do finlandês, David Coulthard, teve melhores resultados, ficando com o vice-campeonato, enquanto Hakkinen ficou no modesto 5º lugar, vencendo apenas 2 corridas na temporada e somando pequenos 37 pontos. No final daquela temporada, Mika disse que sairia para um ano sabático em 2002 e provavelmente voltaria às pistas em 2003, mas esse tal ano sabático se transformou em sua aposentadoria. Sim, era o adeus de Mika Hakkinen, que ficou 10 anos na Fórmula 1. E a pergunta que não quer calar: e o auge de Mika Hakkinen? Bom, depois de todo esse histórico que passamos, fica claro dizer que o finlandês teve como as suas temporadas de melhor desempenho e auge 98 e 99, não dá pra negar esse fato. Mas se olharmos a carreira toda de Mika, a gente vê que ele é um ponto fora da curva dentro do automobilismo, sendo um piloto que conseguiu bater de frente com gente grande, grandes talentos e lenda das pistas, deixando inclusive sempre a sua marca. Desde a base, Hakkinen demonstrou ser diferente, um piloto que nunca tirou o pé do acelerador e sempre o último a pisar no freio. Inclusive o roteirista sempre sonhou uma batalha entre Hakkinen versus Senna, de 94 em diante. Sempre técnico, agressivo e muitas vezes cheio de cartas na manga, era de fato merecedor de títulos. Mika coleciona bons números, 2 mundiais, 20 vitórias, 26 poles e 51 pódios. Se comparado com outros bicampeões, o que é naturalmente injusto, já que outros tiveram menos corridas e o calendário era menor, mas a grau de comparação ele só perde para Jim Clark e Alberto Ascari, que são pilotos das décadas de 50 e 60, e que ambos têm porcentagens de vitória acima de 30%. Já Mika Hakkinen, com 161 corridas, tem 12,4%. Mas agora eu pergunto a vocês, e se Hakkinen tivesse ido à Ferrari em 2002, será que Schumacher ainda assim seria um GOAT? Teríamos um heptacampeão talvez finlandês? Essas perguntas creio que todo fã da Fórmula 1 se faz, mas infelizmente ou felizmente, o finlandês deixou sua marca apenas na McLaren e se sagrou campeão 2 vezes, diferente de um certo colombiano que não conseguiu o mesmo feito, apesar do talento ser bem parecido, e também ter rivalizado com Schumacher anos aí depois da aposentadoria de Mika. Não conseguiu controlar sua forte personalidade, diferente de Mika Hakkinen. Sabe de quem eu tô falando? Não, né? Bom, o vídeo tá começando em 5 segundos, te vejo lá. E se você gostou desse vídeo, considere ajudar a gente aí com alguma doação para nossas missões de corridas ao redor do mundo. O nosso Pix está no primeiro comentário.